bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre colocar a mão na massa, sabe? Vamos mergulhar na experiência do Alexandre Siqueira construindo agentes de IA com Make e N8N. E isso já começa com uma provocação, né? Será que o líder de tecnologia hoje pode ficar só na estratégia, longe das ferramentas? O relato dele sugere que, talvez não mais. É um ponto ótimo. E o experimento dele foi bem pé no chão, assim. Ele quis criar um bot primeiro no WhatsApp, depois migrou para o Telegram, para ajudar a encontrar comércios e serviços ali em Pinheiros, com base numa lista que ele mesmo curou. E o legal foi usar o mesmo desafio em duas plataformas diferentes, né? Make e N8N, justamente para ver qual se saía melhor. E essa escolha do canal WhatsApp é interessante, né? Ele comentou como a fricção é muito menor para uma consulta rápida. Tipo, bem mais fácil que baixar um app, mesmo um feito rapidinho com Glide, por exemplo. Para pedir uma dica ali na hora, o chat é imbatível, parece. Sem dúvida. E a lógica para criar os agentes? Bom, ele descreveu uns passos bem claros. Primeiro, definir bem o escopo. O que o agente faz e principalmente o que ele não faz. Aquelas barreiras de proteção, né? Os guardrails. Depois, escrever as instruções, o prompt mesmo, que guia a IA. E, por fim, criar as tais ferramentas. No caso, era basicamente uma busca na planilha do Google Sheets. Ele até falou que ter mexido antes com Agentforce, lá da Salesforce, ajudou a pensar essa estrutura. Entendi. Então, vamos pro confronto direto. Make versus N8N. O que ele descobriu nessa batalha aí das plataformas? Olha, com o Make, a parte visual de montar o fluxo foi intuitiva, ele gostou. Só que na hora de achar um erro, sabe, fazer o debug, a sensação foi de ser meio caixa preta, mais difícil de entender o que estava acontecendo ali dentro. E o ponto mais crítico mesmo foi a performance. Uma busca simples demorou mais de 1 minuto para responder. Mais de 1 minuto? Nossa. Isso na prática inviabiliza, né? Qualquer uso mais sério. E com o N8N, como foi? Com o N8N a história foi outra. Ele achou bem mais robusto, o processo de depuração, debug, é mais transparente, fica mais fácil ajustar o agente, sabe? E a performance. Bom, aí foi a grande diferença. A mesmíssima consulta levou uns 8 segundos e teve a flexibilidade do código aberto, né? A integração com o Telegram, por exemplo, foi super rápida. Já com o WhatsApp, teve mais burocracia da Meta, precisou até comprar um chip pré-pago. Foi mais, complicado. Caramba, essa diferença de 1 minuto para 8 segundos é brutal. Fica claro por que ele preferiu seguir com o N8, né? E sobre as instruções pro agente, o prompt, o que ele definiu ali especificamente? Foi um prompt bem detalhado, assim. Definiu o agente como um especialista em pinheiros, que devia usar a lista curada como fonte principal. Mas se não achasse lá, podia buscar na web. Só que tinha que citar a fonte, claro. E tinha umas regras, tipo só indicar lugar que está ativo na planilha, dar preferência para as escolhas do editor, e tudo isso num tom amigável, sabe? Como se fosse um vizinho dando a dica. O que fica muito claro com essa experiência toda é como a automação está mudando, né? O Siqueira fala que criar agentes hoje é mais sobre arquitetura do que sobre código puro. O que isso significa, assim, na prática? Significa uma mudança de chave importante, eu acho. A gente está saindo de uma automação que era muito baseada em gatilho e em evento, sabe? Se acontecer X, então faça Y. Para ir para uma automação que é guiada pela intenção. A IA tenta entender o que a pessoa quer. E isso exige muito mais cuidado na hora de definir os limites, tem que ensinar o agente a dizer não sei, para não inventar coisa, e testar muito, para garantir que a resposta seja boa, que não tenha viés. Faz todo sentido, e ele usou uma analogia ótima com o streaming, que hoje a gente precisa montar um stack, um conjunto de ferramentas, né? Make, N8N, talvez um Landbot para conversa, a OpenAI, cada uma resolve um pedaço do quebra-cabeça. Essa fragmentação de solução é o novo normal da automação. Olha, pelo que parece, sim. Pelo menos agora, né? Cada ferramenta tem seu forte. O Make é visual, fácil de começar. O N8N dá mais controle, é mais flexível. O Zapier tem um monte de integração pronta.
A escolha certa vai depender muito do uso, da escala, da complexidade e do quanto o time já manja da ferramenta, né? Então, a gente volta para o ponto inicial, a importância do líder de tecnologia ser hands-on, de meter a mão na massa mesmo. Não adianta só ler sobre IA, né? Tem que experimentar, entender como essas ferramentas funcionam por dentro, para poder tomar decisões de estratégia melhores. Testar virou parte essencial da estratégia. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final aqui, né? Uma provocação até, inspirada no que o Siqueira concluiu. Se criar esses agentes depende cada vez mais de ter uma boa arquitetura, de definir bem as regras, de ter dados bem cuidados, quais são as novas competências que viram, assim, super críticas para os times de tecnologia e produto? Além, claro, de saber usar a plataforma A ou B. O que mais entra nessa conta? Fica aí para a gente pensar.